Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, eu quero começar dizendo que essa lei, ou esse princípio da semeadura, é algo que hoje está sendo usado, inclusive, pelas grandes empresas. E tem agora uma coisa nova no mercado aí, de instrutores, para as pessoas se desenvolverem no mercado de trabalho, para as pessoas se envolverem melhor em seus relacionamentos, que são os coachings. E eles aprendem de uma forma assim, muitas delas extraídas de provérbios, muitas delas extraídas da própria palavra. Eles usam desses artifícios, desses ensinamentos, para trazer à pessoa uma visão, ampliar a visão. Olha, você hoje está olhando muito para baixo, mas você tem que olhar para o alto. Isso é texto bíblico, irmão, isso é vocabulário nosso, mas eles estão usando. E muitas vezes nós que temos a palavra de Deus, que é a fonte para tudo isso, vez ou outra nos pegamos pensando para baixo, pensando errado a respeito das coisas. O apóstolo fala a esta igreja, aos Gálatas, a igreja de Galácia, ele fala a respeito disto porque eles estavam recebendo muitas pessoas novas na igreja, e muitas delas, advindas de seitas que, por exemplo, não sustentavam seus líderes. Por isso ele começa com o versículo 6 aqui falando que aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E também alguns comentaristas dizem o seguinte, ele termina o versículo 5 do mesmo capítulo, Gálatas 6, 5, ele termina falando que cada um levará o seu próprio fardo. E como ele termina a primeira parte desse capítulo falando cada um leva o seu próprio fardo, ele inicia o 6 dizendo que há, portanto, que se prestar atenção, é necessário prestar atenção naqueles que instruem, porque estes vivem para que eles auxiliem os que estão levando o seu próprio fardo. Então, para que o ensinamento não ficasse perdido e dissessem, então quem é líder da igreja, que trabalhe, ele então traz esse ensinamento. Isso é só um parênteses para você entender a questão do texto, por que Paulo inicia o versículo 6, dizendo de que aquele que instrui deve participar das coisas boas do instruído. E não só financeiramente, claro, mas de todas as coisas boas. Todo líder fica muito feliz quando ele é convidado para celebrar junto com a família uma conquista. Todo líder fica feliz quando ele é participado. Olha, pastor, olha, meu líder, talvez um líder de ministério, eu quero que você participe disso que foi bom para mim. Eu trouxe inclusive aqui, eu fui numa viagem e eu trouxe um presente para você. Então, nesse sentido, Paulo está ensinando a igreja a semear, começa aí a semeadura na vida de um líder. É que no capítulo 6, ele fala sobre o auxílio mútuo. No versículo 2, ele fala de cargas que nós podemos carregar um dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No versículo 2, então, essa colocação de que nós podemos levar a carga um dos outros é no sentido de ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, a levar cargas do tipo tristezas, perdas,
de estar ali no momento difícil, abraçar. O versículo 5, ele já diz sobre a carga que cada um deve levar. E esta carga que ele se refere, é uma outra palavra no grego, ele se refere ao fardo que nós não podemos compartilhar. Então ninguém consegue levar por nós. Quando, por exemplo, eu estou doente, eu não posso chegar e falar assim: eu vou passar minha febre para você. Então não tem como alguém levar no meu lugar aquele fardo. Portanto, a ajuda mútua, o auxílio mútuo, aquela questão de estarmos juntos, já começa a fazer toda a diferença. Já começa a fazer toda a diferença. Eu já falei isso aqui uma vez, que a Vitória, minha filha, ela tinha muita febrinha assim, sabe? Algumas a gente falava para ela assim: olha, mas essa febre é uma febre que se eu te levar para comer um lanche passa, ou é uma febre que tem que te levar no médico? E ela falava assim: ah, se levar no lanche passa. Então a gente já sabia que febre que era. Mas um dia, o Senhor falou muito ao meu coração através da vida dela. Ela tinha talvez uns 2 anos, e esse dia era da febre que o lanche não sarava. Era a febre de ir no médico. E eu não sei, não me lembro exatamente se o meu carro estava quebrado ou se eu não tinha carro. Eu sei que eu estava sem carro em casa. E eu não tinha condições de levá-la ao médico naquela noite. Mas ela estava muito febril. Muito. Então, nós demos medicamento para ela. E eu fiquei ali perto dela. É o que eu podia fazer naquele momento para carregar com ela aquele fardo. E eu me lembro que ela foi ficando mais calma. Ela estava chorando muito, mas ela dormiu. E quando ela dormiu, eu comecei a colocar a mão sobre o rosto, a testa, e ela já estava fria. A febre já tinha ido embora. E veio ao meu coração o seguinte: que o remédio teve participação, sim, mas a participação principal foi o fato de que eu estava ali com ela. Foi isso que eu senti no meu coração naquele momento. Aí no outro dia ela levantou, nós fomos cuidar. Levamos, era uma inflamação, uma infecção na garganta. Nós fomos cuidar para que não retornasse. Mas a gente estava ali junto, perto dela. Quando nós temos um fardo que podemos compartilhar, é importante estarmos juntos, porque isso também é semeadura. Eu não posso ver um irmão que está faltando coisas básicas na casa dele e falar: deixa que o irmão sai sozinho dessa. Não, eu preciso compartilhar com o fardo dele. Mas tem fardo que eu não vou poder compartilhar no sentido de levar, mas a minha oração e a minha presença no momento de levar aquele fardo é importante. Eu não posso retirar a doença da pessoa para mim, para levar um pouco da doença comigo, dividir o fardo. Eu não posso, no momento de perda de um ente querido, chegar lá e mensurar a dor que a pessoa está sentindo, mas eu posso orar por ela, eu posso andar com ela. Nisso, abraçá-la. Nisso, nós já estamos semeando, sabia? Nós já estamos semeando. Porque você vai colher coisas maravilhosas de atitudes assim. Então eu já falei sobre quando nós dividimos as cargas, nós estamos semeando. Eu já falei sobre a questão de que a palavra nos ensina sobre investirmos naqueles que são líderes, porque isso também é uma semeadura. E eu louvo a Deus. A minha esposa, ela está trabalhando agora nas quintas-feiras no hospital, e pessoas procuraram por ela e disseram: eu quero semear nesse teu ministério. Pessoas que também semeiam diretamente na minha vida, na vida das minhas filhas. Então é uma igreja que tem aprendido este princípio e essa lei da semeadura. O que Deus vai fazer? O cumprimento da sua palavra. Não é porque é para mim, não é porque foi para minha família, não, mas é porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Eu creio nisso. Amém? Mas eu quero falar ainda sobre algo duro que o apóstolo Paulo passa para a igreja. E eles ficam, talvez nesse momento aqui, estarrecidos. Mas Paulo estava falando com amor. Ele estava dando uma instrução.
é um ensinamento, e nós não podemos perder de vista que toda a Escritura é proveitosa. Amém, igreja? Toda a Escritura é proveitosa. Ela mesma fala de si, ela mesma, a palavra de Deus fala de si, que ela é proveitosa. Não perca nada, nenhuma linha, entrelinha, que a palavra de Deus fale, porque Deus está te ensinando. No versículo 7, ele diz à igreja: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não é uma zombaria do tipo que a gente está acostumado, alguém ri da gente e tal, não, mas é a zombaria de que as pessoas pensam que Deus não está vendo, e Deus vê todas as coisas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele vai colher. Na agricultura, nós jamais vamos encontrar um agricultor discutindo que ele plantou semente de milho e que era para nascer abóbora. Nós nunca vamos encontrar um agricultor discutindo isso. Nossa, mas eu plantei milho e esperava que viesse abóbora. Que isso? Nós não vamos ver. Mas na esfera moral, por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: não vos enganeis. Na esfera moral, alguns enganam a si mesmos, ao ponto de pensar que o princípio da semeadura muda na vez deles, claro, porque eles não plantam nada de bom e querem receber o que é bom. Plantam muito pouco e querem receber muito, colher muito. Estão vivendo uma vida de pecado, aí pode entrar uma espécie de zombaria. Estão vivendo uma vida de pecado e ainda estão dizendo: não vira nada, não dá nada. Outra, na esfera moral, tem gente que faz coisa errada e quando a semeadura ou quando a colheita é dura para com ele, ele faz uma comparação de que tal pessoa fez algo igual, algo parecido e não recebeu a mesma coisa que ele, e por isso o que Deus está fazendo com a minha vida realmente a gente tem muito prestado atenção quando as pessoas estão se dando bem, entre aspas, e a gente não. Mas às vezes nós não colocamos para pesar o quanto Deus já fez por nós. Só que se nós não semearmos, nós não vamos colher. E se semearmos pouco, colheremos pouco. E talvez tem gente agora pensando: eu tenho semeado. E eu tenho semeado abundantemente. E eu quero saber quando é que vai começar a minha colheita. Ou tem aquele que vive de passado. Esse para mim é o pior. Eu já semeei muito. Você parou por quê? Não, porque é dificuldade. Não, porque olha o que eu estou passando. Vai continuar, irmão. Porque se o agricultor chegar diante da terra e falar assim para a terra: também, só porque eu plantei o ano passado e não veio a quantidade que eu esperava, esse ano eu não vou plantar. A terra vai abrir uma boca assim, vai pôr uns dentes e vai rir de você. Mas você não vai colher nada no próximo ano, porque se você não plantar, não continuar plantando, você não vai colher. Mas a lei da semeadura é muito profunda, porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 8, que aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Fale com um agricultor experiente, como o irmão Alcides, por exemplo. Se ele chega em qualquer terra plantando, às vezes ele chega e a terra está suja, ervas daninhas, tem uma água
passando ali, que é uma água também ruim, uma água suja, talvez ele vai cuidar de desviar aquilo ali, aquela água não é para passar mais aqui, essa erva daninha está no lugar errado, ele vai fazer um reconhecimento do terreno, da terra, ele vai arrancar o que não serve, o que pode prejudicar a plantação. Por exemplo, nem toda plantação precisa de água em abundância para certas plantas vai matar, vai sufocar, vai apodrecer. Então tudo isso o agricultor ele pensa antes. E ele prepara a terra. Mas tem aquela pessoa que semeia de qualquer maneira. Está semeando na carne. Porque não muda o seu jeito de viver, a sua maneira de se comportar, o que fala. Tudo vem do pensamento, mas o pensamento a gente não consegue ver. Então vamos falar do que é mais concreto. Do que fala, do que faz, vive fazendo coisa errada. Então está plantando, até está. A gente fica sabendo de pessoas que falam, nossa, eu sou dizimista, mas estão plantando mesmo assim em corrupção. Não vai colher. Porque quem planta na carne, colhe corrupção. Ninguém pode plantar numa terra podre. Embora a gente saiba que algumas coisas que para nós é considerado podre serve de fertilizante, mesmo assim tem um preparo antes. Então nessa noite diga assim para o Senhor: Senhor, limpa a minha terra, limpa o meu coração, porque eu estou semeando e não estou vendo. Então eu peço que o Senhor limpe o meu coração. Limpa, Senhor, porque eu não quero continuar semeando enganosamente, porque eu estou mais nas coisas da carne. E depois eu apareço com alguma coisa que tem a ver. É como aquele que vive na carne a semana inteira e um domingo, um culto à noite, pensa que lava a alma e vai embora, lavadinho. Não. Você precisa ter a sua vida, o seu coração alinhado com o Senhor, na presença do Senhor. Sempre. Porque senão nós correremos o risco de semear na nossa própria carne, ou pela nossa própria carne, e por isso não vai render nada. Outra coisa, o que é semear na carne, pastor? É aquele que até semeia, mas murmura depois. Murmura. Nossa, e eu, hein? E eu que faço, e eu que cumpro. Isso aí, doutorzão da lei, não vai sair do lugar. Nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus. Primeiramente, irmãos, tudo que eu faço para Deus, coloca isso na sua mente também, porque eu já coloquei na minha faz tempo. Tudo que eu faço para Deus não significa nada perto do que Ele fez por mim. Se a gente tiver essa convicção, se nós tivermos essa convicção, a gente já muda e bastante a nossa maneira de pensar quanto à semeadura. Sim. E eu louvo a Deus porque nessa igreja muitas pessoas já entenderam isso. Não são poucas não, muitas já entenderam isso. De que elas precisam semear de verdade. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. É claro que todo o ensinamento desta palavra, deste texto todo, a Bíblia toda, ela tem alcance em áreas da nossa vida, mas principalmente ela tem como objetivo trabalhar a nossa vida espiritual. Então quem planta para o Espírito, está maiúsculo, então planta para Deus, é o Espírito de Deus, do Espírito, ou do próprio Deus, do Espírito Santo, colherá vida eterna. Como que a gente vai alcançar tudo que Deus já fez por nós? Só a vida eterna que Ele nos garantiu. Ah, irmãos, Ele já é mais do que excelente para nós. Sempre a carne e o Espírito de Deus, sempre a nossa carne e o Espírito de Deus andarão aí se opondo. Porque é uma antítese. O Espírito Santo habita em nós,
Mas nós somos carne. Aí a carne quer fazer o quê? O que é errado. Seu próprio pensamento, sua experiência e tal. E o Espírito Santo não. É para fazer assim. Te leva para a palavra, te mostra o que é para ser feito. Mas muitas vezes nós não nos importamos com a voz e com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que aquilo que nós temos muitas vezes semeado não tem ido para frente. Começa que toda semeadura, ela precisa ser feita com sinceridade. Tem muitas igrejas por aí, infelizmente, ensinando a barganha. Aqui a gente não ensina. E às vezes você vem para cá pensando que vai barganhar alguma coisa. Deus, Ele será sempre Deus na sua vida. Amém? Mas você precisa também esperar por Ele. Se você parou de semear, porque hoje você está vivendo um momento difícil da sua vida, e isso de repente causou até no teu coração uma revolta, você já está mais do que revoltado, você já está rebelde. Volta para o centro da vontade de Deus, porque nunca funcionou rebeldia com Deus. O povo se rebelava no deserto, Deus atrasava mais o caminho deles. O povo era para fazer um caminho em linha reta, mas eles andaram em círculo e ficaram muitos anos circulando para entrar na terra prometida, porque eles ficavam vivendo de altos e baixos, altos e baixos. Vamos colocar um ponto final nesses baixos aí e vamos procurar, é o tema do nosso retiro, romper para que a gente possa andar de glória em glória na presença do Senhor. Vamos, igreja. Deus tem muitas bênçãos reservadas para mim e para você. Muitas. Eu tenho clamado sempre ao Senhor. Primeiro porque tem alguns princípios, e eu tenho convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, e eu tenho alguns princípios que eu jamais me esquecerei. Tem dia que eu estou chateado lá na minha casa, conversando com a minha esposa, falando exatamente de que parece que isso não está... essa palavra não é para vocês aí não, é primeiramente para mim, tá? E eu falo para ela assim: nossa, Margarete, parece que não está aparecendo o fruto daquilo que a gente está fazendo. Ela me acalma bastante, tem vezes que um ajuda o outro. Minhas filhas também têm participação nisso, de nos ajudar, de nos encorajar, de nos animar. E quando eu começo a querer entrar nesse círculo, o Senhor me faz lembrar de que o meu trabalho nele não é vão. Eu preciso ser constante, eu preciso ser abundante na obra do Senhor, porque o meu trabalho não é vão nele. E daqui a pouco nós vamos ver que de fato, se nós não desfalecemos, se nós não nos cansarmos, se nós não desanimarmos, nós vamos sim avançar mais. Versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está aí. Você ainda não colheu? A pior decisão da sua vida é parar de semear. Você ainda não colheu? Não pare de semear. Você já colheu um dia, hoje não colhe mais? Então você já tem prova de que Deus é fiel. Não pare de semear. Ah, você ainda não tem colhido porque não semeou ainda? O que você está esperando? Para ter uma vida mais entregue ao Espírito de Deus e semear mais. Quando eu agora falo de semeadura, eu também estou falando sobre levarmos o Evangelho do Senhor adiante. Isso também é uma semeadura, sabia? E tem muita gente que já há muitos anos não abre a sua boca para falar do amor de Jesus para ninguém. Quer colher vidas? Tem que plantar em vidas. E muitas pessoas já esqueceram essa semeadura. Se no andamento
da semeadura. A colheita não vem no tempo que nós esperamos. O fruto não vem no tempo que a gente espera. E se no andamento da semeadura nós desfalecermos, nós nos revoltarmos, nós pararmos de fazer o bem, porque essa pessoa não merece, essa situação aqui não merece meu esforço, porque ir à igreja tantas vezes, o que adianta, porque participar. Veja bem, na verdade você está perdendo valores, na verdade você está perdendo valores durante a espera. E como é que a palavra de Deus, que antes ardia em nosso coração, tinha efeito, agora já não tem mais? É preciso ter efeito. E Deus nos fortalecerá. Amém? É Deus quem nos fortalecerá. E o versículo 10 fala: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aqui tem um princípio: se nós não nos importarmos com os nossos próprios irmãos, que dirá nos importarmos com os que estão lá fora? Se a gente inverter esse processo, esse princípio, nós também estamos errados. Mas eu ajudo sim quem é lá de fora, e não ajudo quem é da igreja. Estamos invertendo. Na verdade, nós precisamos começar pelos que são da fé, mas não podemos nos esquecer daqueles que estão ainda lá fora e perdidos. A palavra dessa noite vem nos ensinar, porque a palavra, ela é de fato viva e eficaz, de que se eu e você não desistirmos de semear, não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo certo nós ceifaremos. O que faz com que uma planta, uma árvore não dê o seu fruto? É porque não veio chuva suficiente. A gente já começa de cima para baixo. É porque não veio chuva suficiente. Sim. É porque a terra eu pensei que fosse boa, mas não é. Até aqui a gente está terceirizando, e percebam, tudo que vem de Deus. Quando alguma coisa não está dando certo na nossa vida, a gente fala: mas também eu não sei, eu busco a Deus e não vem. Olha, procurei fazer da maneira certa e não vem. Mas aí depois a gente começa a ir mais fundo. Chama aquele agricultor que está esperando e deu uma atrasada lá na colheita e fala para ele: você fez a poda na hora certa? Esse ano eu esqueci de fazer a poda. Então o ano que vem vai ficar prejudicado. Eu esqueci de que eu tinha que fazer um tratamento especial. Muitas vezes a gente está até semeando, mas esperando que só Deus faça com que aquela semente germine. A gente não toma os cuidados para que quando ela germinar e ela aparecer, a gente comece a cuidar daquela planta. O meu avô, ele amava. Tinha hora que ele estava cuidando até de mato, assim. Não, avô, mas isso aí não é um mato, não. Não, é uma plantinha que dá flor. Depois ele descobria que não era. Mas quando ele colocava na cabeça que aquilo ali era uma planta que dava uma flor, ou que ele colocava estaca, ele prendia o caulezinho lá, bem frágil, naquela estaca, ia crescendo, claro, né? Meu avô não errava todas as vezes. Aí tinha a hora que realmente a gente chegava lá, aí aquela planta já estava mais frondosa, mais forte, aí ele tirava a estaca e ela continuava. Então tem áreas da nossa vida, irmãos, que nós vamos semear, mas nós precisamos fazer a manutenção. Quem trabalha com vendas, semeia quando liga, mas colhe na insistência e colhe
porque fica na manutenção, e colhe porque quer saber se o aparelho que a pessoa comprou é de agrado, que é o pós-venda, e fica, e por isso vai colher o tempo todo. E quando alguém precisar comprar alguma coisa, vai se lembrar daquele que cuida dela. É assim que nós precisamos fazer com cada semente que nós recebemos do Senhor. Tratarmos aquela semente como se fosse a primeira que nós estamos plantando, e que a gente vai realmente fazer em torno dela toda a manutenção necessária. E quanto à nossa vida espiritual, que é uma semeadura até o dia que Jesus voltar, para que a gente possa continuar colhendo bênçãos do Senhor, dons, poder do Espírito Santo, unção, fruto do Espírito e tantas outras coisas que Deus tem para nos dar, porque Ele tem uma vida abundante para nós. Nós precisamos viver nessa manutenção. A poda do que não serve, corta. Nós precisamos ficar nessa manutenção de percebermos: olha, eu estou me alimentando pouco espiritualmente, então eu vou ficar fraco, eu vou ficar fraca. Eu tenho orado pouco, eu tenho lido pouco, eu tenho ido pouco à igreja, eu tenho estado pouco na presença de Deus. Você precisa, para ter uma boa colheita, além de plantar certo, no lugar certo, fazer a manutenção, ter paciência, porque se você não desfalecer, no tempo certo haverá a colheita. Eu vou terminar colocando para os irmãos o que veio na minha mente aqui agora. Quando eu semeio, germinou, apareceu o primeiro fruto, fiquei feliz. Aí continua lá, aquela área da minha vida. Aí eu falo: o quê? Tem gente desistindo de filhos, tem gente desistindo dos pais, tem gente desistindo do casamento, porque eu já semeei, já fiz o que tinha que fazer, agora eu não colho mais nada disso aqui. É, exatamente, você não vai colher mesmo. Você abandonou, você deixou lá no canto. Mas se você nessa noite, tocado pelo Senhor, e o Senhor fez com que você identificasse qual área da sua vida você precisa mudar, hoje mesmo você pode voltar para aquele cantinho da área da sua vida, olhar para aquela plantinha lá e falar assim: eu vou cuidar de você. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Feche os seus olhos.